Formação. Hoje esta formação, ela surge de um sonho, que eu compartilho agora com todos vocês, pois aprendi muito com ele e o Senhor foi conduzindo, foi dando a condução para o que ele queria demonstrar. Através de uma analogia entre as características, forma de viver da serpente, nós vamos fazer um paralelo no campo também espiritual. O campo terreno com o campo espiritual. Vamos aprender. E o Senhor vai falar sobre a unidade. Como é importante a unidade. O que devemos saber sobre ela? Por que ela é tão vital para que tenhamos uma vida cheia da graça de Deus? Peçamos ao Espírito Santo agora que ele venha conduzir esta formação, esse ensinamento, esta pequena reflexão, que tem como objetivo apenas crescer um pouco mais na graça e na misericórdia de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E renove em nós, ó Espírito Santo, a graça da unidade, de buscarmos a unidade e querermos viver na unidade. Então vamos lá, vamos começar. Eu escrevi alguns tópicos a fim de ter uma linha, uma didática. Eu começo assim: tive um sonho e nele o Senhor me mostrou a cauda de uma serpente. Só me mostrou esta cauda, assim, se esgueirando e já saindo. E disse: Senhor, não entendi nada. Acordei, fui rezar e fiquei com aquilo na mente. E durante aquele período em que estava rezando, o Senhor me disse: esta é a personificação da desunião. Então perguntei: e por que vi somente a cauda? E ele me respondeu: vá procurar a forma de agir deste animal. Mostrarei como ele age no campo espiritual. Irei fazer um paralelo, uma analogia. Então fui e encontrei as seguintes características. Aqui eu relato a nível terreno, a nível material, né? As características deste animal e peço ao Senhor que faça esse paralelo com o campo espiritual. Então vamos lá. Primeiro, as serpentes, elas descendem dos largatos, que costumavam viver abaixo do solo, no campo espiritual. Vamos lá. Aqui, a serpente será a desunião no campo espiritual. E ela vem de onde? Vem das profundezas. Vamos para o segundo tópico. A serpente tem a pele coberta por escamas. Isto a torna impermeável e lhe dá proteção mecânica. No campo espiritual, as escamas que lhes dão impermeabilidade e proteção são as palavras, os sentimentos, os pensamentos, as ações da alma. Quanto mais a alma os cultivar, mais o corpo dela, no caso aí da serpente espiritual, será coberta por essas escamas. Ou seja, nós daremos a impermeabilidade, a proteção mecânica para que ela se movimente. Terceiro ponto. O corpo
deste animal é alongado e desprovido de membros, e o tamanho pode variar de 10 centímetros a 10 metros. Na pré-história, existia uma serpente que media 13 metros e mais de 1 tonelada. Vamos para o campo espiritual. No campo espiritual, ela irá crescer no ambiente do subsolo e andará livremente pelo solo, a partir do momento que se dá alimento. O modo de alimentá-la é o rancor, a mágoa, a inveja, as intrigas, as fofocas. E aí vai. Quarto ponto. Ela tem uma adaptação na mandíbula para que possa engolir a presa, que pode variar de tamanho, desde pequena até grandes presas. No campo espiritual, ninguém escapa às suas insídias. Tanto ricos como pobres, homens livres ou não, todos estão sujeitos a serem engolidos pela serpente espiritual da desunião. Mas o que permite que ela ataque e engula a presa é a vontade humana. Quem permanece na desunião possibilita que esta mandíbula se abra e engula a alma espiritualmente. A engula completamente. Quinto ponto. As serpentes são predominantes na terra, mas existem serpentes no mar. Existe uma serpente marinha cujo veneno é suficiente para matar 1000 pessoas. Vamos para o campo espiritual. No campo espiritual, não se pode brincar. A mágoa, o ressentimento, potencializa este veneno. E se na terra ele já é tão potente, imagine numa alma. Sexto ponto. As serpentes possuem quimiorreceptores. Quimiorreceptores. Nome bem difícil. Ou seja, conseguem fazer uma interpretação química dos ambientes. Olha aí. No campo material, a serpente, consegue fazer esta interpretação química. Como é que está o ambiente? Elas movimentam a língua bífica com 2 pontas. A língua da serpente é dividida e tem 2 pontas. Para dentro, ela movimenta essa língua para dentro e para fora da boca, coletando moléculas de ar e do solo. Assim, consegue captar e avaliar como está o terreno. Então, ela vai medir. Como é que está esse terreno? Está livre? Tem alguém ali? Enfim, ela vai primeiro sondar o ambiente. Vamos para o campo espiritual. No campo espiritual, o ambiente físico ajuda muito. Olha aí, nós temos que observar como é que está nosso ambiente físico. Como é que está o ambiente interno desta alma também. Não é só o físico, mas o interno. A casa interna, o ambiente, os ambientes em que esta alma se encontra. Quanto mais está protegido este ambiente de oração e de atos de amor, de caridade, mais limita e impede que a presença desta serpente da desunião haja. Então nós temos que estar atentos. Como é que está o nosso ambiente físico e espiritual, dentro e fora? Entretanto, ambientes onde a inveja prevalece, a mentira, as intrigas, as fofocas, as contendas, a falta de perdão, estes ambientes ficam carregados destas moléculas espirituais e elas vêm se aninhar aí ainda mais. Quanto mais fofocas, quanto mais intrigas, quanto mais palavras negativas, pesadas, quanto mais eu deixo
o meu ambiente interno e externo, cheio, impregnados desses sentimentos, dessas sujeiras, mais esta serpente da desunião utilizará sua língua bífica e captará as moléculas que estarão no ar e no solo, seja ele físico ou seja ele no nosso coração, para que ela possa atuar. Sétimo ponto. Sua locomoção. E aí o Senhor pede que descreva quais são os tipos de locomoção que a serpente pode, de acordo com a espécie, ela pode apresentar. Então, nós temos a ondulação lateral, locomoção retilínea, concertina e locomoção lateral. Tem ondulação lateral e locomoção lateral, são diferentes. Varia com o terreno, com o ambiente. Então, a forma que a serpente vai se locomover vai variar muito com o ambiente onde ela está. Isto é importante no campo espiritual. Por quê? Quem dá esta locomoção é a vontade humana. Quanto mais se alimenta a alma da raiva, do rancor, das intrigas, das lembranças negativas, mais ela dará condições de que essa serpente atue no ambiente físico e na própria alma. E quando a situação já está bem profunda, porque a mágoa é muito grande, o ódio, o rancor, a alma age como estes movimentos. A alma e, consequentemente, o físico também da pessoa começa a agir. Ela começa a agir de forma como uma serpente, com os atos de insinuosos, aqueles atos, sabe, que vai prevalecer o crescimento de brigas, de contendas, as palavras carregadas, enfim, os gestos. No sonho, vamos lembrar do sonho inicial, só vi a cauda. E o Senhor me revela que muitos já estão totalmente como estes movimentos. Seus atos, suas ações estão impregnadas já desta forma de se locomover. Então, a locomoção é o quê? Aquilo que dá movimento. Um corpo parado e um corpo em movimento. Um corpo em movimento, ele vai agir, ele vai impulsionar atos. Certo? E quem vai levar isso? A vontade. 8º ponto. As serpentes podem ser ovíparas, elas colocam ovos, vivíparas, dão luz aos filhos, e ovovivíparas. Os ovos são formados e permanecem dentro da serpente até que os filhotes rompam a casca e saiam dos mesmos. Vamos ver no campo espiritual. Se a desunião, a serpente da desunião, vem de gerações, está havendo uma reprodução. Estamos reproduzindo essa serpente, os filhotes. Muitos filhotes estão nascendo, pois os atos contra a unidade fazem que a reprodução aconteça. Cada geração poderá impedir ou ativar este processo. Então, pelos nossos atos, nós vamos dizer sim ou não. Vamos ajudar nesta reprodução ou não? Descrevi os tipos para que se saiba que podem haver diferentes formas de reprodução no campo terreno, mas também no campo espiritual. Aqui, no caso, nós estamos evidenciando o quê? Nas gerações. A serpente da desunião nas gerações. Então, vamos para três forças que existem no homem. 3 potências. A memória, a imaginação e a vontade. E vamos fazer um paralelo com esses tipos de reprodução. A memória, vamos ver assim, está ligada à ovivípara. Vamos ver. A imaginação, a reprodução vivípara.
e a vontade, a ovovivípara. Vamos fazer essa analogia. Ao analisar cada reprodução a nível humano, né, a nível terreno, se percebe que se está a relação que nós podemos fazer, vamos perceber agora a relação que podemos fazer com estas três potências. A memória. Quando a gente lembra a memória, nós vamos ter uma memória afetiva, que pode ser positiva, pode ser negativa. A memória coletiva, aquela memória dos antepassados, as pessoas que nós convivemos, né? os avós, as pessoas que já passaram nas nossas vidas. E a memória particular, coisas que nós vivemos, vivenciamos e ficou na memória. E aí a gente faz esse paralelo. É como os ovos que estão sendo gestados. Olha ali, na primeira reprodução. As serpentes que nascem de ovos estão sendo gestados, estão fora da fêmea. Então, esses ovos, eles podem sofrer intempéries do tempo e são passíveis desses animais nascerem ou não, dessas serpentes espirituais nascerem ou não. Então, a memória vem aqueles flashes de vivências que tivemos, ou de coisas que ouvimos, que aprendemos, e que nós podemos dar vida ou não. Vamos para a imaginação, que é outro tipo de, vamos ver, de reprodução, que é a vivípara. A reprodução vivípara, onde os filhotes já estão formados, né? Eles vão sendo formados no ventre da mãe, e depois eles saem, mas eles são formados no ventre da mãe. No caso aqui, da fêmea, da serpente. E os ovos, e daí eles não nascem de ovos, eles são formados ali. A imaginação, o que é que acontece com a imaginação humana? Ela vai sendo estimulada. Como é que ela vai sendo estimulada? Ela vai sendo estimulada pelas intrigas, pelas raivas, pelas contendas, pelas situações, pelas lembranças. Então, vai se dando lenha, colocando lenha na fogueira, e a imaginação vai correndo, vai dando vida a estes filhotes. Né? Mas esses filhotes estão dentro. Lembremos que eles estão dentro da fêmea. Então, estão dentro da imaginação. Então, se a alma der condições, combustível, essa imaginação vai longe. E a última reprodução, que é a chamada a ovovivípara, nós vamos relacionar aqui com a vontade. Os ovos estão dentro e só vem a vida quando a casca se rompe. Então, os ovos estão dentro da fêmea e só vem a vida quando a casca se rompe. Isso significa que os atos da alma darão vida. Então, a imaginação vai trabalhar, a memória vai estimular. Mas se a alma não der combustível, nada acontece. Mas se ela der, os atos desta alma levarão ao quê? A piorar toda a situação de desunião. E as serpentes vão nascendo. Estes ovos são protegidos pelo corpo da fêmea, a última. Né? Ou seja, com as ações a alma pode liberar esta realidade, trazer para fora. Então, não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai do homem. Então, o que é que vai sair dele? Então, se ele der margem, ele, através da sua vontade humana, ele pode continuar a reproduzir a serpente da desunião. 9º ponto. As serpentes podem matar suas presas por 2 métodos: envenenamento ou constrição, que é o sufocamento. Elas são carnívoras, engolem suas presas inteiras e podem caçar em vários substratos, aquáticos, subterrâneos, terrestres e arbóreos. No campo espiritual, vamos lá, ela come a presa inteira também. A presa pode ser maior do que ela, ou seja, para a serpente da desunião não existe limite. Uma pequena fofoca, um pequeno disse-me-disse,
e isso vai alimentando, vai dando locomoção, vai fazendo reproduzir cada vez mais outros filhotes, e aí ela vai ganhando corpo. Quem determina a fome e o quanto ela irá devorar é o coração humano, é o coração da alma. Quanto mais rancor, mais fome. Quanto mais ira, mais ela irá sufocar a presa, até poder engoli-la pacientemente. Sua mandíbula se abrirá conforme o tamanho do ódio. Quanto maior o ódio, maior a presa e abertura da mandíbula. Normalmente, as serpentes podem comer de tudo, contanto que caia na sua boca. Então, ela não vai escolher muito. Tá? Se é pequeno, se é grande, ela pode até comer os ovos. Enfim, o que cair na boca da serpente, ela come. Pela boca pode entrar tudo, quanto mais a língua trabalhar para fomentar as intrigas, as divisões, as contendas, a ira, mais força dará a estes espíritos para caçar e comer tudo que encontrar pela frente. As amizades, os relacionamentos, as famílias, as sociedades, tudo. Lembremos que ela pode comer de tudo, vertebrados, invertebrados, ovos. Suas presas inoculadoras podem ser de 4 tipos. As que ficam na parte posterior da mandíbula, as que ficam na parte frontal, tem serpentes que aí têm essa formação dentária, as que ficam na região anterior do maxilar e as que não possuem presas inoculadoras. Aqui, né? Esta dentição é representada pelo animal, que podem apresentar, as serpentes podem apresentar esses 4 tipos de característica a nível dentário. No campo espiritual, as presas inoculadoras são a matéria-prima que a alma fornece. Então, que matéria-prima nós estamos fornecendo para que estes dentes, essas presas inoculadoras de veneno, possam produzir estes venenos e inocular na presa, na vítima. Quanto mais ocasião de produzir intrigas, mais veneno ela irá produzir. Então, fuja das ocasiões, nos diz o Senhor. Então, se aquela ocasião vai lhe levar a falar mal, a reproduzir as serpentes, a dar vida a essas serpentezinhas, né, nós temos que correr destas ocasiões. Ou então, se não podemos correr, tentar amenizar, né, tentar, mesmo que aquelas situações sejam verdadeiras, né, e ações que foram feitas realmente, nós precisamos levar o quê? Levar água e não combustível para dar mais alimento às chamas. A sua capacidade de destruir será maior. Então, quanto mais damos matéria-prima, mais a capacidade de produzir veneno acontecerá no campo espiritual. Nada poderá resistir ao seu bote. Então, ela cheia de veneno, uma serpente cheia de veneno, o bote fatal. 10º ponto. Vamos ver os mitos, alguns mitos sobre este animal. Os mitos são vários sobre este animal. Um deles é que toda serpente venenosa tem cabeça triangular. Isto é falso. Existem serpentes que possuem cabeça arredondadas e não são venenosas. Exemplo, as najas, as corais, não têm cabeça triangular, mas são venenosas. E muito. No campo espiritual, nem tudo que parece é. Quantas vezes a gente diz assim, mas isso aqui, essa intrigazinha, essa fofocazinha, esse jogar um contra o outro, não vai dar muito em nada, né? E não é bem assim. Olhe a cabeça da serpente. É redonda ou triangular? Lembremos que ela utiliza 2 métodos para pegar a presa. O envenenamento e a constrição, que é o sufocamento. Se não pega por um lado, pega pelo outro. Não é isso? A alma deve ficar alerta, atenta,
vigiar os seus atos. Não só rezar, mas vigiar também. Outro mito. Para tirar o veneno, basta sugar o local da picada. Falso. A sucção não irá adiantar nada, pois o veneno irá para a corrente sanguínea e para os outros tecidos. E aí a gente leva para o campo espiritual. No campo espiritual, isto significa que não adianta colocar panos quentes. Ou seja, tem-se que buscar o antídoto. Não adianta sucar. É preciso correr imediatamente. Detectou que a serpente da desunião picou. Corra imediatamente para que o veneno não comece a se espalhar pela corrente sanguínea e por outros tecidos, contaminando tudo e todos. Então é preciso o antídoto. Qual é o antídoto que o Senhor nos traz? A confissão, o perdão mútuo, o perdão individual a si mesmo, o recomeçar. Caso contrário, o fim é certo, ou seja, a alma impregnada das feridas do ódio, do rancor, da mágoa, do veneno que eles trazem, né, irá perder os sentidos e caminhará para a morte espiritual. É sério. Deixar para lá e continuar com o veneno no corpo é caminho sem volta. 11º ponto. E último. No mundo terreno, devemos respeitar toda a criação. Tudo Deus criou e viu que era bom. O homem é o maior bem que nós temos, que Deus criou. Nós somos a criação mais bela que Deus fez. O homem tem um corpo, uma alma, um espírito. Por isso, o homem, que é a imagem, que deve ser a imagem e semelhança de Deus, que deve amar a Deus e o seu próximo como a si mesmo, ele precisa cuidar de si, do outro, da casa interior e da casa exterior que Deus deu para ele. Portanto, é próprio daqueles que amam a Deus buscar a unidade. Então, a unidade está dentro de mim. Se eu tenho uma unidade com Deus, isto vai transbordar para fora de mim. Então, vai contaminar de uma forma positiva tudo. O ambiente onde eu moro, o ambiente de trabalho, familiar, relacional, a comunidade, o meu país, tudo vai ser impregnado da unidade que surge, que brota de mim. Porque Deus é um Deus uno e trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Santificador, e Deus Espírito Santo, o amor. O Pai gera o Filho. O amor entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo. Então, se nós permanecemos em Deus, nós vamos permanecer no amor. E tudo contribuirá para a unidade. Então, nós não vamos dar margem à serpente da desunião crescer, se reproduzir, se locomover, se alimentar em nós. Então, quem provém e permanece em Deus, anseia em viver na unidade e faz de tudo para mantê-la. Por isso, essa analogia de como uma serpente no campo terreno age, levando para o campo espiritual. Porque o inimigo, aqui no caso, no campo espiritual, ele se personifica através de uma serpente, de sua forma de agir. Então, para que possamos resistir aos dias maus, nós precisamos entender como age o inimigo no campo espiritual. E aqui ele age como uma serpente. E Deus nos diz, não tenhais medo, não devemos ter medo, mas
Nós precisamos saber que nós não podemos estar no raio de ação, no território deste animal, desta serpente espiritual. Pois a sua picada, pode ser letal. A paz de Jesus e o amor de Maria.